Quando a paz serve à guerra. A história política do Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel foi criado em 1895, a partir do testamento de Alfred Nobel, o inventor da dinamite. Um homem que, talvez por culpa ou consciência, quis deixar como legado o reconhecimento àqueles que promovessem o maior benefício à humanidade. Entre as diversas categorias, o Nobel da Paz talvez seja a mais simbólica. Ele deveria premiar quem se dedicasse à fraternidade entre os povos, à cooperação internacional e à redução dos exércitos. Mas, passados mais de 100 anos, uma pergunta inevitável surge. Será que o Prêmio Nobel da Paz ainda serve à paz? Ou será que, com o tempo, ele se tornou uma ferramenta de validação política, que reforça o poder das potências ocidentais sob o disfarce do idealismo humanitário? Hoje, vamos analisar alguns nomes que receberam e outros que estão recebendo o Nobel da Paz, para entender o que realmente está sendo premiado. Logo depois da vinheta. Nos últimos anos, o presidente norte-americano Donald Trump demonstrou uma verdadeira obsessão em receber o Prêmio Nobel da Paz. Não é segredo para ninguém, ele já falou isso várias vezes, sempre se comparando com Barack Obama, que ele considera o seu grande rival. Segundo ele, Obama ter recebido foi injusto, né? Essa obsessão do Trump, ela é um pouco reveladora. Primeiro, porque mostra como o Nobel, ao longo do tempo, se tornou um símbolo de prestígio e de legitimação internacional. E segundo, porque o caso Obama expõe uma contradição profunda no próprio sentido do prêmio. Obama recebeu o Nobel da Paz em 2009, logo no início do seu primeiro mandato. Na época, o comitê justificou dizendo que ele representava, abre aspas, a esperança de um novo clima na política internacional, fecha aspas. Mas no final de 8 anos, o que se viu foi justamente o contrário. Obama manteve tropas no Afeganistão, lançou uma nova guerra no Iraque, desta vez sob o pretexto de combater o Estado Islâmico. Autorizou centenas de ataques com drones em países do Oriente Médio e participou da intervenção na Líbia, que derrubou o governo de Muammar Gaddafi. Particularmente, neste caso, o resultado dessa intervenção foi devastador. A Líbia, que em 2012 tinha o segundo melhor IDH da África e um dos maiores PIBs per capita do continente, mergulhou numa espiral de destruição. Hoje, o país está dividido entre facções rivais, enfrenta um colapso de infraestrutura, crise humanitária, escassez de água e de alimentos e uma população inteira tentando sobreviver ao caos deixado por essa guerra. Um Nobel da Paz concedido a um presidente que multiplicou guerras. Um prêmio de paz usado para legitimar intervenções militares. Essa é uma das contradições mais gritantes da história recente e um alerta sobre o que o prêmio pode representar nos dias de hoje. O caso Maria Corina Machado. Essa discussão voltou a ganhar força em 2025, com a indicação de Maria Corina Machado, da Venezuela, como vencedora do Nobel da Paz. Mas afinal, quem é ela? O que exatamente ela representa? Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2002, o então presidente Hugo Chávez
havia acabado de assumir a presidência e ainda não tinha tomado nenhuma medida considerada autoritária. Mesmo assim, enfrentou uma tentativa de golpe de Estado, apoiada por empresários, parte das elites venezuelanas e setores da mídia. Durante esse golpe, Chávez foi sequestrado e forçado a assinar uma carta de renúncia. Mas a mobilização popular e a lealdade de parte das Forças Armadas frustraram a conspiração e o reconduziram ao poder. Entre os articuladores do golpe estava uma jovem empresária de família rica, Maria Corina Machado. Ela foi uma das signatárias do Decreto Carmona, que dissolveu o Congresso e as instituições democráticas, instaurando um governo provisório sem qualquer legitimidade. 2 anos depois, Machado criou a ONG Sumate, com financiamento vindo em parte de fundações ligadas ao governo dos Estados Unidos. Em 2005, ela chegou a ser recebida pelo então presidente George W. Bush na Casa Branca, o mesmo governo que havia reconhecido o golpe de 2002. Nada casual, portanto, tratava-se de um projeto de articulação internacional para desestabilizar o governo venezuelano. Mesmo após esse histórico, Machado continuou atuando na política. Foi eleita deputada em 2010, mas perdeu o mandato em 2014 ao aceitar o cargo de embaixadora do Panamá na OEA, o que é proibido pela Constituição venezuelana. Ainda assim, permaneceu ativa, participando de diversos movimentos de oposição e buscando apoio internacional para sanções econômicas e até intervenções militares contra o próprio país. Em 2019, ela apoiou a autoproclamação de Juan Guaidó como presidente interino, uma manobra apoiada diretamente por Donald Trump e pelo Departamento de Estado norte-americano. Em entrevistas à imprensa estrangeira, chegou a pedir uma intervenção militar cirúrgica para retirar Maduro do poder. Ou seja, a nova defensora da paz, laureada pelo Nobel, é alguém que defende intervenções armadas, bloqueios econômicos e sanções contra o seu próprio povo. Isso diz muito sobre o que o Prêmio Nobel da Paz tem se tornado. O padrão das escolhas. Se olharmos para os últimos vencedores, o padrão fica ainda mais claro. Em 2024, o prêmio foi concedido à organização japonesa Nihon Hidankyo, formada por sobreviventes dos bombardeiros de Hiroshima e Nagasaki. Um reconhecimento justo, até se levarmos em conta que as bombas foram lançadas pelos Estados Unidos. Mas, curiosamente, hoje essa organização aponta a China como grande ameaça à paz, sem questionar o papel militar americano no Pacífico, nem as bases que cercam o território chinês. Em 2023, a laureada foi Narges Mohammadi, ativista iraniana de direitos humanos. Sua luta é legítima, sem dúvida, mas é impossível ignorar o contexto. Novamente, o prêmio é concedido a uma pessoa que faz oposição a um governo inimigo dos Estados Unidos. Vejam, regimes que são aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, seguem impunes por violações gravíssimas de direitos humanos. Já em 2022, o vencedor foi o bielorrusso Ales Bialiatski, crítico do governo de Minsk, aliado da Rússia. Mais uma vez, o Nobel da Paz se alinha com a lógica geopolítica do Ocidente: premiar pessoas que servem de símbolo de resistência contra seus adversários estratégicos. Concluindo, o ponto que eu quero levantar aqui não é desmerecer as causas dos premiados. Muitas delas são justas. A questão é: quem decide o que é justo? E por que sistematicamente o Prêmio Nobel da Paz parece premiar vozes que reforçam a narrativa geopolítica das potências ocidentais,
em especial dos Estados Unidos. O que deveria ser um reconhecimento universal ao ideal da paz se transformou numa espécie de selo moral do Ocidente, um instrumento de legitimação política que diz: se você está contra os nossos inimigos, está do lado certo da história. Enquanto isso, a Casa Branca promove guerras, bloqueios econômicos, ações autoritárias e, mesmo assim, ninguém fala em regime trumpista ou em ditadura norte-americana. Os termos duros ficam sempre reservados aos países não alinhados. O Nobel da Paz, que nasceu para unir, hoje serve para dividir. E talvez o verdadeiro legado de Alfred Nobel esteja sendo invertido. Em vez de recompensar quem trabalha pela paz, o prêmio tem ajudado a disfarçar a guerra. Bem, pessoal, por hoje é tudo. Se você nos acompanhou até aqui, eu te agradeço. Peço que você deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se puder fazer o comentário, eu prometo ler todos. Beleza? E nos vemos no nosso próximo vídeo. Até a próxima.